Muito bom estar aqui com vocês novamente. Hoje o assunto vai ser cuidado com a resina que vocês estão usando, né? A resina artesanal. Eu vou mostrar aqui alguns pequenos trabalhos de quando eu comecei há mais de 3 anos na área da resina. E eu fui trabalhando sempre com projetos pequenos, pequenas peças, porque eu queria aprender. Eu não tinha a técnica, eu via eh, s- muitos filmes e, e, e YouTube, né, nos canais, no Instagram, e muitos da gringa, né, da internacional. E então eu comecei a trabalhando assim com. Eu não sabia qual resina usar. Peguei uma primeira resina. Eu não vou citar nomes, tá? Deixar claro que eu não vou citar nomes de fabricantes aqui. Mas só digo para que todos tomem cuidado com o tipo de resina que vão usar e que trabalho vão fazer, né? Pense bem, então, quando vão comprar, primeiro, qual é o meu projeto? O que eu vou fazer? Porque dependendo desse tipo de projeto, você vai precisar de uma determinada resina, de um determinado material e de determinados cuidados. Então, quero deixar bem claro, então vocês vão ver aqui nos vídeos. Trabalhos de mais de 3 anos atrás, essa peça, ela é feita com pedaços de. Olha a transparência dela, com um pedaço, são peças de bijuteria que eu coloquei aqui dentro. Ela, ela teve um bom brilho, apesar dos anos que tem e que eu não fiz. Ela tá bem da riscadinha aqui, que eu risquei ela o tempo de tanto lava, limpa, deixei no sol. Foram 3 anos direto no sol para ver como que ela iria se comportar. Então, ela tomou muito sol aqui, ficou riscada, mas eu não lixei, não fiz nenhuma outra cobertura. E aqui são peças de bijuteria que eu decidi colocar. Essas prateadas, desde que elas não soltaram nada, as transparentes, é claro, não iam ter nenhum pigmento, mas as prateadas não soltaram nenhum pigmento, foram boas aqui para mim usar. Aqui o que que eu usei foi uma roda de acrílico, uma argola de acrílico. Eu coloquei um plástico embaixo, selei ela nas beiradinhas aqui com silicone e fiz e resinei. Ela não vaza nada, depois de seca você tira o silicone aqui do lado, tranquilo. Pode fazer lixar alguma coisa aqui, mas eu fiquei com medo porque eu ia estragar o acrílico aqui, então não quis arranhar. Não quis fazer, mas pode fazer para ver como que iria ficar. Ela vai ficar com muito mais brilho, muito mais transparente. Mas aqui, o que que significa? Que não amarelou. E eu deixei ela direto, pegava sol. Não amarelou. Nem com sol, nem com temperatura e nem com produto aqui adicionado. Não aconteceu nada. Não coloquei nenhum pigmento, tá? Que ela está realmente incolor. Essa outra foi a mesma coisa, mas a diferença que eu quis fazer aqui foi colocar, então, as bijuterias coloridas. Não soltaram cores, tá vendo? Não soltou cores nenhuma aqui, mas ela ficou um pouquinho mais amarelada, tá? Diferente dessa peça aqui, ela ficou um pouco mais amarelada do que essa. Vamos fazer chegar mais aqui para ver como que é, mas a diferença é muito pequena no fundo, olhando para o fundo branco, não se vê muita diferença não. Então acho que se comportou bem. Só que eu não sei te dizer se eram eu acho, acredito que eram as mesmas resinas, pode até ser outra resina aqui. Mas eu acredito que como eu fiz na argola, era a época que eu estava fazendo na argola, eu usei a mesma resina, tá? Do mesmo fabricante. A resina aqui é epóxi, tá? A resina epóxi que eu utilizei. Aqui para vocês verem também como que essa daqui não ficou, você vê no brilho que ela não amarelou muito pouquinho, né?
A outra também muito pouco. O brilho dela permaneceu. Epóxi também, né? Então, ficaram boas. Olha essas aqui. Aqui todas elas amarelaram. E às vezes você pode dizer que é porque aqui eu coloquei flores, a flores soltou algum pigmento. Não, porque aqui eu coloquei as patinhas e essas patinhas elas eram tem pigmento, mas é um pigmento próprio para resina, né? E então não posso falar que ela amarelou por causa disso aqui, não, porque é pigmento próprio para resina. Eu fiz primeiro as patinhas e depois eu inseri ela aqui dentro. E resina epóxi e ela amarelou. E nem coloquei no sol, tá? Essas daqui, elas estavam dentro de gavetas. Guardei em gavetas, em caixas com gavetas. E amarelou. Aqui, na época, eu usei, então, as flores secas. Eu estava desidratando já as flores. Também tenho base aí de 2 para 3 anos. Ela manteve um brilho muito bonito. Você pode ver o brilho dela aqui, tá muito bonito, mas amarelou. E as flores permaneceram iguais, sem problema nenhum em dizer que as flores oxidam, não, elas estão aqui dentro, perfeitas. Essa daqui branquinha ainda, essa daqui, ela era meio avermelhadinha, ela perdeu o vermelho, ficou para marrom, aqui era verdinho, continuou o verdinho. Permaneceu então a peça. E essa a mesma coisa. Desculpa minha mão, tá? Ela tem hora que ela treme, eu não consigo ficar segurando a peça direitinho aqui. Eu tenho esse problema com a mão. Entenderam então? Como que se você não prestar atenção em que tipo de resina você vai usar com o tipo de trabalho que você vai fazer, né? Aqui essas peças, aqui eu usei uma resina, aqui eu usei outra. Aqui eu coloquei flores, o fundo dela aqui era um tecido, é um tecido, coloquei no fundo, e aqui por cima eu coloquei flores. Também permaneceu branco, aqui era para ser verde, ela perdeu durante a desidratação, ela perdeu a cor e ficou um meio marrom. Essa daqui é outra. E ela perdeu ela perdeu. Aqui depois eu vou falar de mais um outro problema que tem, vou deixá-lo até separado para falar para vocês um outro problema que tem, que eu vou falar depois numa próxima. Aqui outro tipo de resina que praticamente não amarelou, a flor não soltou pigmento aqui, ela ficou muito boa. Olha, a transparência dela e a flor. E é uma resina epóxi. Então, esse aqui era uma outra resina. E essa, então? Olha a transparência dessa peça. Ela não foi lixada, tá? O que aconteceu aqui? Eu estava fazendo um trabalho com metais, e essa resina é a poliéster, e ela acabou por começar a esquentar e passou do ponto. Ela passou do ponto, ela já formou essas crostas aqui que ela endurece rapidinho, e eu não consegui misturar toda a peça aqui dentro do molde e acabou ficando assim. Aí eu retirei do molde, as pecinhas ficaram todas aqui por baixo e
e essa parte aqui de cima resina, mas para vocês verem, dá para notar aqui uma transparência e branca, né? Transparente, não tem nada a ver com... Olha, essa ainda tá... Aqui a gente se engana porque ela é amarronzada, então acha que a resina também está. Mas não é isso, não. Mas vamos ver aqui perto dessa outra peça. Olha como que você vê a diferença. Uma era escureceu e essa continuou perfeita, transparente. Aqui, então, é a resina poliéster. E aqui é a epóxi. Então, você vê como que, dependendo da epóxi, ela pode amarelar. E a poliéster, ela vai ficar sempre assim, muito difícil a poliéster ficar amarelada. Ela vai ficar muito assim, transparente. Então, vocês viram aqui o que aconteceu. Resina poliéster, resina epóxi, essa amarelou um pouco, poliéster não amarelou nada. Essa daqui era com a resina epóxi, mais um outro tipo de resina, não amarelou. Essa daqui também não, um pouco, e ficou no sol. Essa daqui já amarelou um pouco, mas muito pouco. E essas daqui bem amareladas. Bem amareladas. Então, para vocês verem que, dependendo do trabalho que vocês forem fazer, ou às vezes você vai precisar da resina poliéster, ou se a epóxi, então, se ela tem tratamento contra UV, né? Contra o amarelamento, ou não. Então, são resinas diferentes. Novamente, eu digo, eu não vou citar marcas, não quero criar confusão com essas fabricantes, mas eles sabem que tem a resina própria para não ter problemas com amarelamento. Então, a resina contra a UV, ou com UV, como se quiser falar. Tá bem para vocês? Bem, eu completei, então, esse método de que é saber trabalhar com uma resina. E ela é fundamental para depois você fazer o seu passo a passo, continuar no seu passo a passo, a chegar até o seu resultado final, que é a perfeição. Você vai precisar do quê? De um método estruturado. Você precisa de método para saber o que você está fazendo e com pessoas que já têm a experiência nisso que vão poder te explicar. Eu tenho um e-book que faço todo esse tipo de explicação, que se chama Resina Artesanal. Lá também tem fotos e você pode imprimir para trabalhar junto na sua bancada. E eu vou deixar um link na descrição, ou você pode acessar o meu canal no YouTube, que está aqui, ou então o meu Instagram, ver a bio, e lá eu tenho link e as informações de para você encontrar esse e-book. Ok? Então, muito obrigada pela atenção.